Jesus. Nós vamos iniciar no dia 4/5, às 3 horas da tarde, às 15 horas. Nós vamos estar fazendo as lives, nós vamos estar trabalhando sobre alguns assuntos fundamentais, sobre escatologia. Nós vamos estar trabalhando o conceito de morte. O que é morte no Novo Testamento, morte no Velho Testamento. Nós vamos estar trabalhando nesse assunto, né, o tempo entre a morte e a ressurreição. Onde que as pessoas estão? Que local? O inferno, o paraíso. Né? Jesus disse para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então nós vamos estar vendo também sobre os sinais da volta de Cristo, segundo Mateus 4, Lucas capítulo 21. Nós vamos estar estudando sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Como será o anticristo? Nós vamos ver também sobre as 3 correntes de pensamento sobre a vinda de Jesus: os pré-tribulacionistas, mídia ou meio-tribulacionista, pós-tribulacionista. Então são as 3 correntes, né, sobre a vinda de Jesus. Então nós vamos estar estudando as 3 para você entender biblicamente qual é o posicionamento, biblicamente falando. Nós vamos estar estudando também o milênio, o grande trono branco. Esses são os grandes assuntos que nós vamos estar trabalhando durante a semana. Inicia na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde, as lives. Eu quero convidar cada irmão, né, que você possa estar aí, em nome de Jesus, ouvindo, estudando, para você entender sobre esses assuntos, coronavírus, as guerras, sobre todos esses sinais que têm acontecido nos últimos dias, que tem preocupado muita gente. Pastor, é o final, Jesus está voltando, o que está acontecendo? Então eu quero, de uma forma bíblica, esclarecer para toda a nossa igreja Batista Nacional de Novo Progresso. Muitos se perguntam: por que Deus permite que tudo isso aconteça? Na verdade, o que tem atingido os 4 cantos da terra e que temos visto são profecias bíblicas que inevitavelmente vão acontecer para se cumprir as Escrituras. Os sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Mas por outro lado, Deus sempre permitiu que a humanidade passasse por momentos difíceis. Mas a pergunta é: por quê? Observe que quando tudo vai bem, quando o vento está a favor, o ser humano tende a se relaxar, confiar na sua própria força, e muitos passam a se achar autossuficientes, se esquecendo de Deus e até zombando dele. Mas são em momentos como esse que vemos o quanto não somos nada. Um inimigo invisível que não respeita classe social, cor ou posição surge e leva a vida de milhares de repente. Onde estão os poderosos nesse momento? Nem todo o seu dinheiro e poder são suficientes para frear o avanço desse vírus. E é aí que observamos a fragilidade e insignificância do ser humano, que só assim para refletir e se prostrar diante do único Deus. É nas tempestades, nos momentos difíceis, que mais o ser humano se humilha diante do Altíssimo e busca sua dependência. Veja o que o salmista declarou: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O deserto te ensina muito mais do que nos pastos verdejantes. Quantos que não oravam mais e passaram a orar? Quantos que estavam brincando com a sua vida espiritual e despertaram, consertando-se com Deus? Quantos que estavam afastados e retornaram nesse período? Deus às vezes não muda a situação, mas usa a situação para mudar você. Ele também usa esse momento para que a fé dos que o servem seja testada. Muitos nesse período descobriram que passaram a vida inteira construindo sua casa na areia, e agora que mais precisam da fé sobrenatural, estão prostrados. Mas uma coisa é certa: aqueles que estão com a sua vida construída sobre a rocha passarão pela tormenta inabaláveis. A tempestade vem para todos, porém só permanece de pé quem ouve e pratica a palavra.
Deus não impede de sermos lançados na cova, mas fecha a boca dos leões. Deus não impede que sejamos lançados na fornalha, mas não permite que um só fio de cabelo queime da nossa cabeça. E é nesta fé que iremos passar por tudo isso. E no final você vai ver. Uma das maiores polêmicas envolvendo as profecias sobre o fim dos tempos é o que se diz respeito à volta de Jesus e, por consequência, o arrebatamento de todos os que receberam Jesus como Salvador. Os que creem no arrebatamento antes da tribulação argumentam que Jesus voltará em segredo para levar todos os cristãos salvos deste mundo para o céu. No centro da doutrina pré-tribulação estão várias passagens que comparam a segunda vinda de Jesus a um ladrão à noite, e também as suposições que o seu retorno e o arrebatamento são dois acontecimentos distintos. Com relação à sua volta, Jesus disse aos discípulos: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arruinar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis." Estas não são as únicas passagens bíblicas relacionadas à pré-tribulação. Existem ainda muitas outras. Já este verso bíblico serve de esteio para a teoria do arrebatamento depois da tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Da captação da câmera pra cá não tá pra não. Era o filho. Ele ainda tava passando vídeo. Boa tarde, a graça e a paz, meus queridos. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar da palavra de Deus. Hoje nós estaremos vendo, o primeiro dia desse estudo bíblico sobre a volta de Jesus. Então nós vamos estar trabalhando hoje sobre a morte no Novo Testamento. Eu gostaria de ler aqui um texto da palavra de Deus, se encontra em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Se você quiser anotar esses versículos para daí você poder acompanhar na sua casa, a palavra de Deus diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. Então esse texto ele está falando
sobre os mortos, o mundo dos mortos. A pessoa que morreu sem Jesus, sem crer em Jesus, para onde vai? As pessoas que morreram em Cristo Jesus, para onde vai? Então esse texto é um texto do Velho Testamento, Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui esse texto está fazendo a alusão, né, quando o Senhor ressuscitará todos, né, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Então ele faz essa comparação da morte, né, aqueles que estão, que dormem no pó da terra, né, que dormem no pó da terra, que morreu está no pó da terra. O que é escatologia, pastor? A escatologia é a doutrina das últimas coisas, é o estudo do fim. Sabemos que o fim já se aproxima. Nós vamos estar vendo cada fato, cada dia nós vamos estar estudando, né, sobre os princípios, né, o que norteia a escatologia. Essa doutrina relaciona-se a uma série de assuntos que tem a ver com a consumação e a experiência humana, tanto na ordem mundial como na ordem eterna. Então a escatologia, ela trata, né, é a doutrina das últimas coisas. Ela fala sobre o estudo, né, das últimas coisas. Ele vai tratar sobre a volta de Jesus, né? Tem uma série de assuntos que vai tratar: o anticristo, a morte, a ressurreição, o milênio, a grande tribulação, né, o Armagedon, o grande trono branco. Então, todos esses assuntos está relacionado à escatologia. Então a escatologia, ela tem baseado no Velho Testamento, Daniel, ela é baseado em Mateus, em Lucas, ela é baseado em Apocalipse. Então todos esses livros, né, eles dão argumento e, né, fundo para a escatologia. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele está falando sobre qual que é o conceito de morte? Nós sabemos, irmãos, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. O ser humano é 3 em 1. Né? O corpo é o físico que você vê. Né? A alma é a sede da psique, né? A sede das emoções, dos sentimentos, das suas vontades. Então essa é a alma. O espírito é aquilo que nos liga a Deus. Sempre nessa questão da tricotomia, né, que nós cremos na tricotomia, que o homem ele é dividido em 3, sendo um, no sentido, se você pegar aí um pneu de um carro, você vai ver que existe o quê? Ali por fora, você olhar, você vai ver só o pneu. O pneu é o corpo que você está vendo. Mas é interessante você notar que dentro daquele pneu existe uma câmara. Essa câmara significa o quê? Significa a alma, né? Que é onde é a sede da nossa mente, da nossa memória, das nossas emoções, das nossas decisões. Então quem você é está relacionado à sua alma, ao seu caráter, à sua psique. E dentro daquela câmara ali, dentro da câmara existe o ar, que nós podemos denominar, nesse estudo, como o espírito. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. O ser humano é assim, Deus criou o ser humano assim. Há um texto na palavra de Deus, né? Atos capítulo de número 12, versículo 7. Capítulo 12, eu gostaria de ler para os irmãos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra. O pó, o corpo, o pó, volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus, que o deu. Então, o que nós acreditamos? Acreditamos que nós viemos do pó
né? Deus formou o primeiro homem, Adão, do pó. E ele soprou ali, né, o Espírito. Então o que nós cremos, né, irmãos? Que ao partir dessa vida, nosso Espírito volta para Deus que o deu. O nosso corpo vai para a terra. E a nossa alma, que é a sede da nossa vida, ou ela vai para o céu, né, paraíso, nós vamos ver aqui nesse estudo, ou nós estaremos indo, né, para o inferno, né, que aí nós vamos denominar esse local de estado intermediário. Então, segundo Jesus, qual que era o conceito de Jesus sobre morte? Nós vimos aqui no Velho Testamento o conceito de morte. Como que era o conceito de Jesus sobre morte? A gente estudar isso. Nós vemos aqui, o primeiro texto que eu gostaria de ler é Mateus capítulo 9, versículo 24. Mateus capítulo 9, versículo 24. Qual é o conceito de Jesus sobre morte? O que Jesus acreditava, né, sobre a questão da morte? Jesus, olha esse texto aqui, Mateus 9, 24. Jesus diz assim, aqui é a história, né, da ressurreição da filha de Lázaro. Então, quando nós analisamos aqui esse texto, diz assim, retirou-se, pois, porque não está morta, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Riam-se dele. Afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela levantou. Então, esse texto, o que está dizendo, né? Que Jesus, o conceito de Jesus sobre morte, era um conceito de sono, de descanso. E ele quando ele chega na casa, a Bíblia diz que ele fala assim, olha, retirai-vos porque a menina está dormindo. E a Bíblia diz que as pessoas riam de Jesus. Mas eles constataram, né, que a menina verdadeiramente tinha morrido. Isso daí porque a menina está dormindo. Mas o conceito de Jesus sobre morte, né, era um conceito de sono, né, era apenas algo para ilustrar, né, como que Jesus pensava, era um conceito de Jesus sobre morte. Então, quando nós analisamos outro texto, se refere aqui em Marcos capítulo 5, versículo 39, olha o que diz aqui. Ao entrar ele diz, por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aqui ele fala o mesmo texto de uma forma muito mais clara, ele diz assim, olha, a menina não está morta, mas dorme. E ele diz, riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da menina, etc. E nós conhecemos o texto. Então aqui Jesus, né, ele define, né, o conceito de morte como um sono. E aí nós podemos olhar a parábola também, né, nesse olhar, né, sobre a morte, sobre Lucas capítulo 16. A parábola do rico e do Lázaro. Então, analisando esse contexto, né, Jesus ele pregava essa narrativa, né, sobre esse texto. E também, se nós pegarmos aqui lá em João capítulo 11, olha que interessante, meus irmãos. João capítulo 11, versículo 11 ao 14. Olha que Jesus ele fala também sobre essa questão da morte. Qual é o conceito de Jesus? Então aqui nesse primeiro estudo, nessa segunda-feira, nós estamos estudando o conceito de morte, né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, e aonde estão as pessoas que morreram sem Jesus e as pessoas que morreram com Jesus. Desde Noé,
né, desde Adão até agora, onde estão essas pessoas? Então nós vamos estar estudando nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler esse texto de João capítulo 11, versículo 11 ao 14. Isso dizia, eles acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Disse, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Amém? Então esse texto aqui de Lázaro, irmãos de Marta e Maria, Lázaro, é interessante que Jesus vira para os discípulos e fala para os discípulos de uma maneira muito clara, olha, nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou lá despertá-lo. Mas os discípulos estavam com medo dos judeus, porque os judeus queriam pegar eles. E os discípulos falaram assim, Senhor, mas se ele está dormindo, está seguro, deixa ele quietinho lá. Mas aí Jesus, ele começa a falar assim, aprofundar, dizer assim, nosso amigo Lázaro morreu. Mas o conceito de Jesus sobre a morte era um sono. Era um sono. Então é interessante nós notarmos, essa distinção. Aí o que é morte física? O que é morte física, pastor? É a separação do espírito, da alma, do corpo. É uma separação. Onde o corpo, ele adoece, ele morre, há uma separação do espírito e da alma, onde o corpo volta para a terra. Então, a morte física é essa. Aí vamos analisar aqui, o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação do espírito e da alma de Deus. Aonde nós estamos separados de Deus. Então tem muitas pessoas que nós podemos dizer assim, são mortos-vivos. As pessoas, ela está viva fisicamente, a sua alma, mas o seu espírito está morto, ele não tem um relacionamento com Deus. Porque a única e maior finalidade do espírito que habita em nós é ter comunhão com Deus, porque o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Então, nós somos tricotomistas, nós cremos, corpo, alma e espírito. Qual que era o ensino de Paulo sobre a morte? Era semelhante ao de Jesus. Tá? O ensino de Paulo, se nós lemos lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13, olha o que eu vou ler aqui para vocês. Tessalonicenses 4, 13, 1 Tessalonicenses. Qual é o conceito que Paulo ele tinha sobre a morte? Olha o que ele diz aqui, diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele trata as pessoas que morreram como aqueles que dormem. Então o conceito de morte no Velho Testamento, no Novo Testamento, o conceito de Jesus, o conceito de Paulo, é baseado nisso, referindo-se à morte como um sono, como uma metáfora, é uma ilustração isso, tá? É somente uma maneira, metáfora de falar sobre morte, como um sono. Então eu costumo dizer, eu vou colocar uma figura para você ali, para você ver a questão do estado intermediário. O estado intermediário é aonde estão as pessoas que morreram em Cristo, desde o Velho Testamento, as pessoas que morreram sem Cristo no Velho Testamento. Nós baseamos isso segundo a parábola do rico do Lázaro, baseando essa imagem que nós vamos colocar aí na tela para você, sobre um paraíso, um lugar bom. Então, se nós analisarmos, as pessoas que morreram em Cristo, eles estão num lugar bom.
ele está no paraíso. Jesus, ele falou para aquele ladrão da cruz, quando ele estava ali, aquele ladrão falou assim: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então essa imagem, essa ilustrativa, né, ela mostra um lugar de tormento, né? O inferno, um lugar terrível. É um estado intermediário. Por que estado intermediário? Porque não é um lugar definitivo. É um lugar, né? É um estado, é passageiro este lugar. Quando Jesus voltar, ele retirará as pessoas todas daí do paraíso, ressuscitando, segundo Tessalonicenses 4:13, né? Segundo aquilo que Paulo diz, segundo o que nós conhecemos da palavra de Deus, Jesus vai ressuscitar os mortos. Então, baseando nessa comparação aí, o estado intermediário, né, que existe, eu costumo dizer que a pessoa que morreu em Cristo, né, a pessoa que morreu em Cristo, ela está ali dormindo como se tivesse um sono bom. Ela está descansando, ela está tranquila. E a pessoa que morreu sem Jesus, ela está sendo atormentada, ela está ali, né, como tendo um pesadelo, apavorada, sofrendo. Então eu quero colocar também um texto, e para nós caminhar para o final aqui, sobre o mundo dos mortos, sobre as pessoas que morreram em Cristo Jesus. Eu quero ver aqui Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Eu quero deixar também para vocês que estão me assistindo, se vocês quiserem mandar aqui alguma pergunta sobre esse estudo aqui, eu vou estar fazendo vários estudos, mas hoje sobre o estudo sobre morte, né? Sobre o mundo dos mortos. Nós vamos estar respondendo essas perguntas. Você pode mandar aqui, eu vou estar respondendo no final para você, amém? Vamos lá, Lucas capítulo 16, eu vou estar lendo esse texto. A parábola do rico e do mendigo, né? A parábola, vamos ler assim a palavra do Senhor, diz assim, Lucas 16, versículo 19: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ora, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu com tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna e dê testemunho do fim, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho a fim de não vir também para cá, para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Nós temos a imagem também
dessa parábola que representa, né, a parábola do rico e o mendigo, né? Representa esse mendigo que tinha por nome, né, Lázaro, né? É interessante a gente notar que os dois morreram. A Bíblia diz que um morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esse seio de Abraão, você vê aí na imagem, né? Lázaro está onde? Ele está no paraíso. Você pode notar isso aí? Lázaro está no paraíso. Ele está onde? No seio de Abraão, um lugar de descanso. Um lugar onde os que morreram em Cristo ou crendo em Jesus, desde a profecia de Gênesis 3,15, aqueles que morreram crendo em Jesus estão, né, que morreram em Jesus, estão no paraíso, no seio de Abraão, um lugar de paz, né? É um lugar de bênção. Então a Bíblia diz que os anjos pegou Lázaro, né, que era um mendigo, e levou ao seio de Abraão. E ali ele estava sendo consolado. E a Bíblia diz que veio ali, olha que interessante, a Bíblia diz que morreu também um rico e foi lançado aonde? No inferno. Olha a figura aí, ó, o inferno. E ele estando lá no inferno, é uma parábola, é uma ilustração, mas a parábola ela vem contar verdades bíblicas. Então o que acontece, irmãos? Ele está lá no inferno, ele fala: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo e refresque minha língua. Aí o que Abraão ele diz? Olha, existe um grande abismo entre nós. E os que querem passar de lá para cá não podem, nem daqui para lá. Então o que nós entendemos, irmãos? Que as pessoas que morreram em Cristo estão no paraíso. E as pessoas que morreram sem Jesus estão no inferno. Este local nós chamamos de estado intermediário, porque não é um local definitivo. Como nós lemos em Daniel capítulo 12, versículo 2, no final eles vão ser ressuscitados, né, para o grande trono branco, etc., para ser lançado no lago de fogo. Lá no lago de fogo não foi inaugurado ainda. Primeiramente vai ser lançado lá o anticristo, falso profeta, lá, né, depois de acontecer todos os acontecimentos bíblicos da escatologia. Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto? O que nós aprendemos aqui sobre a morte? Sobre as pessoas que morreram em Jesus, eles estão em descanso. Eu dormi ontem, dia 3, dormi às 11 horas, né? E eu dormi, e eu só vou acordar daqui 100 anos, 200 anos, e aí eu vou acordar com a trombeta do arrebatamento, da volta de Jesus, e aí eu falo: mas o que aconteceu? Ou seja, o sono, a morte para o justo é um lugar de descanso das fadigas da vida. Agora, a pessoa que morreu sem Jesus, ele está ali sofrendo, ele está ali sendo torturado, ele está ali sendo, como um pesadelo. Então, este é o conceito de morte, é isso que nós aprendemos. Então existe um grande abismo, uma divisão entre o paraíso e entre o inferno. Então nós podemos entender dessa maneira. A Bíblia diz que ao homem cabe somente morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo, tá? Vem o juízo. Então quando nós entendemos, irmãos, o mundo dos mortos, posso responder algumas perguntas que constantemente as pessoas fazem. Pastor, se alguém morreu, eu posso ir lá e falar com os mortos? Não, jamais. Isso é condenado pela Bíblia. A pessoa morreu,
Mas aí você fala, pastor, mas o Espiritismo, né, ele se baseia nessa questão de reencarnação. Não existe. Não existe. Nosso corpo físico, ele vai acabar, ele volta para a terra. Mas a alma nossa é eterna. Ou nós vamos passar a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. O homem é imortal. Não o homem físico, mas a alma, nós, quem nós somos. Né? Então, não tem como. Pastor, mas quando aparece alguém falando, quem que é, pastor? É demônio. São os anjos caídos. Então, muitas vezes, o demônio, né, eles podem, muitas vezes, tipificar, aparecer, falar da mesma maneira que a pessoa. E a pessoa fala, mas é meu parente. São as artimanhas, né, que muitas vezes o Espiritismo usa, são as artimanhas que muitas vezes a macumbaria usa, que muitas vezes quando desce um espírito no terreiro lá e fala com a voz da pessoa, do parente, porque o demônio ele sabe coisas da família. Então muitas vezes a pessoa vai lá, vou consultar o meu parente que morreu. Não adianta. A pessoa morreu, não tem como você ter mais acesso a ela. Não tem como você chegar mais a ela. Acabou. Ali é somente com Deus. Então, enquanto nós temos vida, temos esperança. Há tempo de você aceitar Jesus, de você mudar de vida. Mas a partir do momento que morreu, não tem mais jeito de você mudar. Olha a ilustração aí, né? Olha a imagem. Fala que não tem como os que estão no paraíso passar para o lado, né, do inferno, nem quem está no inferno passar para o paraíso, porque existe um abismo, existe uma divisão neste lugar. Então, meus queridos, eu quero dizer para você que se alguém falar para você, vamos lá porque o meu parente vai vir, vai me contar um segredo, história, não existe isso, são demônios, você está consultando demônios, tá ok? Então eu quero deixar bem claro para você. Então, esse primeiro estudo, ele vem falar sobre o mundo dos mortos. Né? Quem morreu em Cristo Jesus está no paraíso, descansando, uma antessala do céu. Né? Muitos estudiosos dizem isso. Então nós cremos dessa maneira. Então nós vamos estar respondendo, né? Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui, nós estaremos respondendo, ou eu posso estar fazendo também, elaborando algumas perguntas, né, para vocês, tá ok? Com relação a esse... Com relação em nome do Senhor Jesus. Você pode estar mandando aqui, né, para nosso telefone, né, que está transmitindo ao vivo sobre esse estudo e nós estaremos tirando as suas dúvidas, tá ok? Então, só dando uma recapitulada aqui, uma lembrada, né, para você entender, mas essa questão do conceito de morte para Jesus, ele definia isso como, né, metaforicamente, numa ilustração, como um sono, né, um sono que logo no arrebatamento, né, no ressurgir, no ressoar da trombeta, nós seríamos arrebatados, ok? Então essa é esse primeiro estudo, né? Então essas muitas vezes são as dúvidas das pessoas. Morreu, para onde vai? Né? Aonde fica? Então, para você entender bem, quem morreu em Jesus está no paraíso. Quem morreu sem Jesus está no inferno, né? Está em tormentas, né? Num lugar tremendamente terrível. Então que você possa, em nome de Jesus, viver uma vida em santidade, que você possa buscar as coisas de Deus. Nós não sabemos a hora que nós vamos morrer, nós não sabemos a hora que vamos partir desse tabernáculo. Paulo disse que nós aqui é um tabernáculo,
né? É o corpo. Então que nós viemos em nome de Jesus meditar. Amanhã nós vamos estar falando sobre o anticristo. O anticristo, né? Quem é o anticristo? Quais são os sinais do anticristo? Como que ele será conhecido? Quais os textos da Bíblia que falam sobre o anticristo? Então nós vamos estar estudando amanhã o anticristo, tá? Em nome do Senhor Jesus. E na quarta-feira vamos ver os sinais da volta de Cristo. Os sinais que antecedem a volta de Cristo. Então essa semana nós estaremos dando esses estudos, uma série de mensagens sobre a volta de Jesus. E hoje nós damos início falando sobre o mundo dos mortos, sobre a morte, o conceito de morte em nome de Jesus. Amém? Tenham uma boa tarde, que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, você pode mandar um zap, entrar em contato com a gente.